Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez juntos e nessa semana eu trouxe uma palavra, uma reflexão em cima de um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês. E esse texto é o Salmo de número 6 e diz assim a palavra de Deus: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Este salmo ele é atribuído a Davi. E ele fala de uma coisa que é pouco falado nas mensagens que ouvimos. Fala sobre a tristeza. A tristeza, meus queridos, é algo normal. Simples assim. Quando ela não é sentida o tempo todo, apontando assim para um estado de depressão, que é uma doença, a tristeza é algo normal. Constantemente, ela faz parte de inúmeros, incontáveis momentos da nossa vida. E o que é a tristeza? A tristeza é um estado emocional primário, básico. É o primeiro sentimento que temos ao chegar no mundo. Já parou para pensar nisso? Todo bebê, ao deixar o conforto, a segurança da barriga da sua mãe, ele chora. É a tristeza sendo manifestada junto com outros sentimentos no momento em que somos estupidamente expulsos do útero materno. A tristeza é uma emoção, um sentimento caracterizado pela falta da alegria, do ânimo, da disposição e outras emoções de insatisfação. A tristeza pode se apresentar em diferentes graus de intensidade, variando desde a tristeza passageira, que normalmente dura um pequeno período de tempo, e também a tristeza profunda, que pode persistir por vários dias ou semanas, além de ser um sinal de problemas mais complexos, como a depressão. É um estado afetivo duradouro, caracterizado por um sentimento de insatisfação e acompanhado de uma desvalorização da existência e do real. A tristeza é uma das 7 emoções básicas descritas por Paul Ekman. Felicidade, tristeza, raiva, surpresa, medo, nojo e desprezo compõem as nossas 7 emoções básicas. Vários podem ser os motivos que desencadeiam sentimentos de tristeza, como uma desilusão amorosa, a perda de um emprego, a morte de um amigo ou familiar e outras situações que sejam encaradas de um modo negativo pela pessoa, fazendo com que ela seja afetada psicologicamente. O filósofo Spinoza define ainda a tristeza como o ato no qual nossa potência de agir é diminuída ou contrariada. Todas essas coisas nós encontramos no texto que lemos. Davi expôs a sua tristeza. Porém, não só isso, ele expôs 4 causas da sua tristeza. Assim, a primeira causa que Davi expõe nesse texto é o medo. Diz assim logo no verso 1: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Antes de entrar por esse caminho, é primeiro necessário deixar claro que nem todas as dificuldades que enfrentamos na vida são correções divinas. É importante ter isso em mente. Muitas das nossas dificuldades, elas surgem por nossa própria culpa, como consequência dos nossos erros. Afinal, o que o homem plantar,
isso ele colherá, como diz Paulo em Gálatas 6, verso 7. E muitas outras dificuldades surgem simplesmente porque a vida é assim, cheia de maldades, desafios, imperfeições e durezas. Elas surgem porque surgem. Talvez aqui, neste salmo, seja um exemplo dessa interpretação errada da vida por parte de Davi. Nesse verso 1, ele sugere estar sendo punido por Deus. É preciso lembrar que o povo de Deus naquele tempo não tinha ainda a revelação completa de Deus e a sua graça. Hoje sabemos que Deus corrige ao invés de punir. Ao que vive sem a transformação do Evangelho, seu pecado, infelizmente, precisará ser punido na eternidade. Sua condição já é de afastamento eterno de Deus. Ele precisa de Jesus. Mas aos que já são da verdade, por que Deus puniria sem amor? Não há coerência nesse pensamento. Quando um pai dá um castigo ao filho por um erro, ele deve fazê-lo com amor e não com raiva. O castigo com amor vem na medida certa, para que o filho entenda seu erro e se torne assim uma pessoa melhor. Já o castigo frio, com raiva, aí sim é punição, pois é desmedido e gera atrocidades, como vimos, por exemplo, recentemente, o caso daquela criança em Campinas, amarrada em um barril, porque, segundo o pai, ela era agitada demais. Provérbios 3:12 e Hebreus 12:6 são textos que deixam bem claro que o Senhor corrige a quem ama. Justamente por sermos seus filhos, o Senhor pode sim, algumas vezes, permitir algumas situações difíceis em nossas vidas no intuito de nos corrigir. Num primeiro momento, isso pode soar como pura punição, revelando um Deus impiedoso e sem amor, mas definitivamente não é assim. É interessante notar o contexto em que o escritor de Hebreus emprega essa frase. O capítulo 12 vem de uma sequência lá do capítulo 11 falando sobre os heróis da fé. Ela fala como os crentes estão rodeados de exemplos de heróis da fé do passado, que inclusive tiveram sua fé desenvolvida através de provações. Então, na sequência, o escritor bíblico aponta para Cristo como o maior exemplo que deve ser imitado pelos crentes de alguém que foi perseverante em meio às provações. Você pode conferir em Hebreus, do início do capítulo 11 até o verso 4 de Hebreus capítulo 12. O próprio Cristo experimentou grande sofrimento para executar o plano eterno da redenção, a fim de conduzir o povo de Deus à glória. Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Portanto, é também esperado que nós sejamos preparados para a eternidade por meio de duras provações. No entanto, as perseguições e provações que nós experimentamos estão muito aquém de toda a provação suportada por Jesus. Hebreus 12:4. Além do mais, embora muitas vezes não compreendamos, as provações revelam o amor divino por nós, porque Deus corrige a quem ama. Hebreus 12, verso 6. Mas repito, dizer que todas as provações são correções divinas é um erro. Muitas vezes passaremos por dificuldades na vida que nunca saberemos os porquês daquilo estar acontecendo. Mas o texto ainda revela uma segunda causa da tristeza de Davi, e a segunda causa que Davi expõe da sua tristeza é a doença. Diz lá, verso 2, misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Verso 3, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Parece incrível ainda precisarmos reafirmar isso, mas é necessário dizer: crentes adoecem. Pessoas fiéis ao Senhor, que são inspirações de fé, exemplos notórios de caráter, de fidelidade a Deus, servos aprovados de Jesus, podem sim padecer de doenças graves e por períodos de tempo muito longos. Davi visivelmente estava passando por uma doença e já não aguentava mais. Veja a sua fala: todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Que tal usarmos como exemplo um dos mais notórios pastores do século passado, do século XX? Billy Graham, ainda com energia para pregar, já planejava a sua saída da vida pública devido a problemas de saúde.
sofrendo durante muitos anos com a doença de Parkinson e outros problemas como fraturas no quadril e na pelvis, câncer de próstata e implante de uma derivação em seu cérebro para controlar o excesso de fluido. Foi hospitalizado várias vezes com problemas respiratórios. Nosso corpo, meus amados, ele é mortal. Todos sabemos que essa é a certeza que temos na vida, a da morte. Nossa carne envelhece, nossos órgãos envelhecem, adoecer, enfermar, infelizmente, faz parte do processo. Mas alguém pode argumentar, mas e se isso acontecer com uma criança? Isso é injusto, não deveria acontecer. Quando olhamos para a ordem natural da vida, ao ver uma criança padecendo com uma enfermidade, podemos até dizer que isso não é o normal, pois o natural é aquilo que aprendemos na escola, né? Que o homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas quem disse que uma criança enfermar é injusto? Quem disse que isso não pode acontecer? Uma criança é tão gente quanto nós somos e por isso está sujeita às doenças como nós também estamos. Isso dói, meus amados, isso corrói por dentro, não é fácil passar e falar uma coisa dessas, mas é assim que as coisas são. Só nos cabe clamar ao Senhor e suplicar pela sua misericórdia e a graça da cura, que quer para adultos, quer para criança, a cura pode vir ou não. A terceira causa de tristeza que Davi expõe para nós nesse salmo é o perigo. Ele diz lá no verso 4, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Não sabemos que perigo é esse que está entristecendo o salmista, que perigo é esse que ele se refere, porque ele diz livra-me, para ele pedir livramento porque ele está passando por algum momento de perigo. Mas o fato é que também passamos por perigos. E não é por sermos crentes que não estamos sujeitos a passar por esse tipo de situação. Estamos cercados por violências e acidentes o tempo todo. Quantos queridos nossos já não foram vítimas de situações assim? A pergunta aqui é a seguinte: é justo culparmos a Deus pelas desgraças que nos cercam? Em nossa raiva e tristeza, muitas vezes culpamos a Deus quando uma tragédia acontece. Onde estava o Senhor? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? São perguntas que muitas vezes ouvimos pessoas falarem e que também permeiam os nossos pensamentos. Se você já viveu ou está vivendo uma situação assim, minha resposta para você a esses questionamentos é a seguinte: não sei. Crer em Deus, no seu amor, na sua graça e na sua bondade é uma escolha. E muitas vezes, um exercício de fé difícil e doloroso. Reduzir a ação de Deus ao nosso mundinho, a realidade que nos cerca, é típico da nossa visão limitada, da nossa visão humana, restrita e tacanha. Nessas horas de dor e desespero, precisamos nos agarrar na certeza de que Deus está vendo o que nunca veremos, de que Ele está no controle e que seu amor nos fortalecerá para prosseguirmos. Nessas horas é preciso crer na sua bondade e se agarrar nisso. Em muitas situações é a única saída que temos. É preciso termos a maturidade para entender e aceitar que, infelizmente, a vida é muito mais dura do que gostaríamos que fosse. Deus é bom, sim. O tempo todo Ele cuida de nós. Mas Ele mesmo estabeleceu a dinâmica da vida e colhemos a consequência do mal da humanidade. Todos nós estamos entrelaçados nesse planeta. Uma doença que começa em um continente lá do outro lado do mundo chega rapidamente a nós e em todas as partes do planeta. Uma tragédia natural que acontece num país mobiliza todos, a todos mesmo, o mundo inteiro, para ajudar aquela gente. Uma guerra que acontece numa região rapidamente afeta a vida de outros povos ao redor e até distantes. Essa é a dinâmica da vida. Se alguém for irresponsável e sair com um carro cheio de problemas de segurança, existe sim a chance disso se transformar num acidente e afetar quem não tem nada a ver com isso. Se a corrupção se instala, inocentes sofrerão com a baixa qualidade dos serviços prestados. Se a desigualdade cresce, se torna cada vez maior a instalação do poder pela violência e somos vítimas disso. Pensar assim
não facilita as coisas, não faz doer menos, não diminui a tristeza, mas é um começo para refletirmos e entendermos que Deus não pode ser responsabilizado pelos perigos que nos cercam e nem pelas suas consequências. A quarta e última causa de tristezas que Davi expõe são os seus adversários. Verso 7 diz assim: os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Não há muito o que dizer aqui. Quem nunca foi alvo de uma pessoa que já agiu na intenção de te prejudicar? Os motivos são inúmeros: invejas, ciúmes, inseguranças, intrigas, fofocas. Nem dá para enumerar a quantidade de razões pelas quais pessoas se tornam nossas adversárias. Porque pessoas agem contra nós, porque pessoas agem no sentido de nos prejudicar. Mas algumas dessas razões, às vezes, são por nossa culpa, não é verdade? Será que somos bonzinhos o tempo todo? Nunca falamos mal de ninguém? Nunca tecemos um comentário inadequado sobre alguém? Agimos com correção o tempo todo? Enfim, são perguntas que cada um precisa fazer a si mesmo e responder com sinceridade. Mas sim, há pessoas que nos prejudicam e nos perseguem mesmo quando somos inocentes. Se utilizam até de desculpas consideradas aceitáveis como algo a se fazer pelo bem de todos, mas utilizam-se dessas situações para nos prejudicar. E olha que surpresa! Isso acontece inclusive dentro da igreja. Gente que sorri para você, que te elogia, que diz que gosta de você, que admira o seu trabalho, mas que quando deveria demonstrar misericórdia, prefere te julgar. Quando deveria demonstrar amor, estender a mão, se recusa a ajudar. Quando deveria agir por fé e caminhar mais uma milha, age por medo e fecha as portas para o irmão. Gente que tem aparência de santidade, mas age na hipocrisia do legalismo. Gente que demonstra piedade, adora ajudar os que são de fora da igreja, mas que quando um de dentro precisa de ajuda, é o primeiro a fechar a mão. E nem se interessa em saber como isso afetará a vida daquele que ele ainda chama de irmão. Adversários assim existem em todo lugar. No trabalho, na faculdade, na família, nos mais diferentes grupos, nas mais diferentes vertentes da sociedade, inclusive na igreja. E isso é fonte de muita tristeza. Como já disse algumas vezes, ninguém é 100% mal, mas também ninguém é 100% bom. Por isso, precisamos nos vigiar para não nos tornarmos adversários de alguém. Nossa luta não é contra as pessoas, como nos diz Paulo. Nossa luta é contra o inferno. A nós nos cabe as boas obras, o amor mútuo e fazer o bem, inclusive a quem não gostamos. O bom desse salmo é que, depois de Davi expressar esses 4 motivos da sua tristeza, o medo, a doença, o perigo e os adversários, o texto não termina assim. Sobre os adversários, sobre aqueles que agem para prejudicar o salmista, ele é bem direto. Esses adversários que agiram mal contra ele, no verso 10 diz: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. É isso que vai acontecer com os adversários. E sobre as demais coisas, ele diz no verso 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Escolhi falar sobre esse texto, escolhi falar sobre essas coisas para você saber que você não está sozinho na sua tristeza. Muitos, nesse instante, estão sentindo a mesma tristeza que você. Escolhi esse texto para você saber que sentir isso que você está sentindo é normal, não é pecado, não é errado. Por isso, dê voz à sua tristeza, deixe a dor doer, não engula a sua tristeza, coloque-a para fora, extravase,
Só você consegue saber qual é a melhor forma de extravasar a sua tristeza. Grite, ore, cante, procure um amigo, mas deixe a dor doer. Extravase a sua tristeza. Guardar a tristeza apenas aumentará ainda mais a sua dor. Escolhi esse texto para você entender que sentir tristeza não é fraqueza, nem falta de fé. Davi era um guerreiro e foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim escreveu esse salmo tão dolorido. Ele era gente como a gente. Você tem todo o direito de sentir não só tristeza, mas raiva, medo, angústia, ansiedade, insegurança. Você tem esse direito. Não se puna por isso. Somos humanos e, como tais, nossa fé oscila e fraqueja muitas vezes. Apenas confie no Senhor. Continue confiando no Senhor. Não desista de esperar em Deus. No tempo certo, o Senhor ouvirá o seu clamor, assim como fez com Davi e faz com os seus amados até hoje. Lembre-se desses 2 versículos que eu vou deixar aqui para você. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você é o povo. Você é a igreja. Você é a igreja. É você. E Deus ama você. Deus está atento a você. Deus cuida de você. E o segundo texto que eu quero deixar é Jeremias capítulo 29, 13, 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Derrame o seu coração inteiro diante de Deus. Confie. E que Ele mesmo nos abençoe.